Olá, irmãos e irmãs, hoje é terça-feira e nós com muita alegria nos reunimos para meditar a palavra. Obrigado a todos que nos acompanham de diferentes lugares onde nós temos esta oportunidade de nos unir como comunidade, como família, para meditar a palavra de Deus. É o Cristo que nos une, é o Cristo que nos faz irmãos. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Obrigado também a todos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e WhatsApp. Vamos juntos meditar a palavra? Pegue a sua Bíblia e nós hoje vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. O texto diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, continuamos meditando sobre estas passagens que nos falam da nossa pertença ao rebanho do Senhor. Vemos aqui a identificação de um contexto. O evangelista tem essa preocupação de nos situar onde Jesus estava. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus que caminhava pelo templo. E aí aquela inquietação da parte dos judeus. Se tu és o Messias, então por que não nos fala claramente? Mas Jesus diz, eu já falei muitas vezes. Os sinais é que revelam quem é Jesus. E aí nós vemos que a vivência da fé não é uma questão de raciocínio, não é algo palpável, mas a vivência da fé é identificar, a partir da oração, do seguimento, que nós fazemos parte do rebanho de Deus. E para que nós possamos fazer parte desse rebanho de Deus, assim como ontem meditávamos, nós precisamos ouvir a voz do pastor. Mas aqui tem algo que é importante, porque aqueles que escutam a voz do Senhor e conhecem o Senhor, também são conhecidos por Ele. A partir do momento em que nós ouvimos a palavra, que nós queremos concretizar essa palavra na nossa vida, o Senhor também vai nos conhecendo. Então é uma relação, nós nos relacionamos com Deus, nós conhecemos a Deus e Ele vai nos conhecendo. A partir do momento que Ele nos conhece, Ele também nos defende. Então nós precisamos conhecer e dar-nos a conhecer. Não podemos nos fechar. Muitas vezes nós estamos trancados em nós mesmos, nas nossas próprias vontades, no nosso egoísmo, nas nossas razões pessoais e não deixamos Deus nos conhecer. Vivemos algumas práticas piedosas, mas isso não basta. Nós precisamos sim nos colocar na presença de Deus para que Ele nos fortaleça e assim nós possamos ir caminhando. É a abertura do coração que vai gerando confiança. Então, quanto mais eu abrir o meu coração para Deus, mais Ele me conhece e mais me cuida.
Não podemos buscar a Deus simplesmente nos momentos de sofrimento, de angústia, mas é compartilhar com Deus cada segundo. Se Deus se deu o hoje, coloque o hoje nas mãos de Deus. Não se apegue tanto ao passado. Coloque nas mãos de Deus o passado, mas não se apegue a ele. Viva o hoje, viva o momento presente. Se hoje Jesus te deu a capacidade de meditar a palavra, quem sabe seja a hora de você se tornar um membro desse rebanho de Deus. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor possa nos conhecer e assim nós possamos seguir os seus passos. Diz Jesus: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Jesus que nos dá a vida eterna e as ovelhas, as pessoas que fizerem parte desse rebanho, desse discipulado, jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. É como que uma proteção constante. E quantas vezes nós precisamos dessa proteção? Quando nós estamos tristes, angustiados, quando as coisas não estão bem dentro da nossa casa, precisamos da proteção do Senhor e Ele nos protege. Às vezes nós não sentimos a sua proteção, mas Ele está nos protegendo. Quem deu essas ovelhas ao Senhor, quem nos deu a Jesus, é o próprio Deus. Jesus que envia o seu Filho para resgatar-nos, para que nós possamos estar mais perto dele. O Pai, Deus Pai, envia o seu Filho Jesus, para que Ele possa nos resgatar. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Que assim também nós, como discípulos do Senhor, possamos nos tornar, nos fazer um com Ele. Que nós possamos ser discípulos sem perder o vínculo com as pessoas, mas a partir desse vínculo com as pessoas, ir nos aproximando de Deus e aproximar cada vez mais pessoas a Deus. Faça bem a sua parte e Deus vai te proteger. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, abençoe a vossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.